Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te damos graças, meu Deus, te damos graças, Pai, nesse dia, porque as tuas misericórdias se renovaram sobre nós, sobre a nossa casa. Senhor, clamamos pela pessoa do Espírito Santo, clamamos a Ti, ó Deus eterno, nosso Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus Todo-Poderoso, Adonai, El Shaddai. Pai querido, em nome de Jesus, acima de tudo, nosso Pai, aquele que nos tirou do império das trevas, aquele que nos gerou de novo na pessoa de Jesus de Nazaré, através do Teu Espírito que clama em nós, Abba Pai, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, nos cobre com o sangue de Jesus, nos coloca num esconderijo alto nessa hora, a nós e a nossa casa, nos veste de invisibilidade, meu Deus. Nós clamamos a Ti que se faça presente, Espírito Santo. Põe as palavras certas na minha boca. Meu Deus, as pessoas que estão aqui vendo essa live, que irão ver esta live, aquelas que irão assistir pelo YouTube, a maioria das pessoas assistem depois. Meu Pai, que os Teus anjos sejam acampados ao redor dela, que a Tua graça seja multiplicada sobre nós nessa hora e para aqueles que irão assistir. Pai, nós também queremos pedir, Senhor, que o Senhor derrame da Tua revelação, que o Senhor derrame, Senhor, do Teu discernimento, espírito de revelação, de discernimento, de sabedoria. Nós precisamos, Senhor, nesse tempo mais do que nunca, Senhor. Ó, Senhor, nós precisamos do Senhor. A verdadeira sabedoria vem do Senhor. Não é como a sabedoria do mundo, que é carnal e demoníaca. Meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora nós oramos por Jerusalém. Como diz a Tua palavra, orai pela paz em Jerusalém. Nós oramos por Israel, por Tel Aviv, por Jerusalém. Meu Pai, cerca aquela porção de terra com os Teus anjos, com os Teus guardas. Meu Pai, em nome de Jesus, que a paz do Senhor, que a paz do Deus de Israel venha sobre Israel, que a paz do Deus de Israel, que o príncipe da paz, que é Yeshua, que é Jesus de Nazaré, venha sobre Israel. Tira o véu, Senhor. Tira o véu que cobre o coração ainda de muitos judeus, Senhor Deus, para não enxergarem Jesus de Nazaré. Tira o véu, Senhor. Em nome de Jesus, convence do pecado, da justiça e do juízo. Meu Deus, em nome de Jesus, dá livramento ao Teu povo, o povo escolhido para vir o Messias, o nosso Messias, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pela paz em Israel. Pai, vem dar todo o direcionamento para o Benjamin Netanyahu. Vem dar, Senhor Deus, fortalecimento ao exército de Israel, livramento, orientação. Meu Deus, eu oro também pelo Irã, Senhor. Eu oro, Senhor Deus, para que todo governo ditatorial, que não pode nem ser chamado de governo, ele caia, Senhor, em nome de Jesus, para que a população do Irã, para que o povo do Irã seja livre. Pai, em nome de Jesus, guarda as vidas, guarda, Senhor Deus, os iranianos, que eles tenham um encontro real e pessoal contigo, Senhor Deus, com o verdadeiro Deus. Com o verdadeiro Deus, através da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, que eles sejam livres, meu Deus, em nome de Jesus. Nós oramos também, Senhor Deus, por Rússia e Ucrânia. Ó Deus, nós já, desde o início desse conflito, nós já temos tantos testemunhos de tantos milagres, da Tua igreja sendo levantada naquele lugar com poder, com milagres. Senhor Deus, da Tua ação poderosa, Senhor, para salvação naquele lugar. Ó, Senhor, continua se manifestando no meio do caos, Senhor, e traz paz àquele lugar. Ó, Senhor, nós sabemos, Senhor, que nada foge ao Teu controle. Nós já sabemos o fim da história, Senhor Deus, está escrito nas Escrituras. O Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu, e o Senhor voltará com grande poder e glória, e todo olho verá, Senhor, todo olho verá. E num piscar de olhos, aqueles que estiverem vivos serão transformados no seu corpo.
e encontraremos contigo nos ares, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigada. Obrigada. Nos reveste, Senhor Deus, da tua unção, do teu poder, da tua glória, da tua natureza, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mãe tá dizendo aqui muito quente, muito calor. Bom, vamos dar uma recapitulada, né? Semana passada nós começamos a falar, adentrar de fato na doutrina de Jezabel, e nós falamos do subtópico do capítulo 9, né? Nós estamos aqui já na reta final do livro Bendito Fruto, a capacitação divina para a última hora. Se você deseja adquirir o livro físico, me chama no privado. Se você quer adquirir o e-book, o livro virtual, vai na minha bio, lá você encontra o endereço. Nós estamos ali vendendo pela Hotmart, não é mais pela Amazon, mas pela Hotmart. Você acessa o link e adquire o e-book. Tá com preço promocional, tanto o e-book quanto o livro. E nós começamos o capítulo 9, uma herança para o pai, e adentramos na live passada em Desejam Matar Nabote. Falamos um pouquinho ali da história de Jezabel e Acabe, das figuras, do que significa. Se você não assistiu, volta. Todas as lives estão gravadas, volta um pouquinho, assiste para você entender. Por quê? Porque, eu repito, como é um livro, não é como uma pregação, não é como uma aula, não é como uma explicação. É como uma abertura de entendimento. Então, nós vamos paulatinamente aqui falar sobre um assunto. Então, nós começamos doutrina de Jezabel e vamos continuar falando de doutrina de Jezabel, mas agora sobre uma faceta, um instrumento dessa doutrina, que é o humanismo. Quem já ouviu falar em humanismo? Aí, alguém pode me falar o que é humanismo? Nós vamos falar humanismo, um aliado poderoso do inferno. Para quem estiver acompanhando no livro, é na página 171. O humanismo, um aliado poderoso do inferno. Começa assim: se quisermos entender Jezabel, temos que falar um pouco sobre humanismo. Século XX. Este foi consequência do esgotamento do sistema feudal e é um movimento social, econômico e cultural que modificou diversos paradigmas da Idade Média e datou do início do Renascimento. Então, o Renascimento foi um movimento. O humanismo é a principal corrente de pensamento do movimento do Renascimento, da Renascença, né, ali na Idade Média, quando as artes, a cultura, né, a filosofia, a literatura, elas ganham força novamente, os inventos, o pensamento, né, porque a Idade Média, a Idade das Trevas chamada, né, tudo isso tinha cessado, né? A intelectualidade, a produção intelectual, ela tinha ficado ali de stand-by. Silvia colocou aqui, o homem como centro de tudo. Isso mesmo. O humanismo, ele traz essa vertente. Por quê? Porque na Idade Média, nós temos um modelo em que Deus está no centro. Embora, há que se falar aqui, que Deus estava no centro também de forma nominal, né? Porque havia muita inversão. Quem dominava era a Igreja Católica. Muitas atrocidades aconteceram, mas era esse pensamento, Deus no centro. Então o modelo ele foi mudado para o homem no centro, né? Isso é o humanismo. E o humanismo ele tocou várias vertentes do pensamento, né? Do conhecimento, da cultura. Aqui não dá para a gente aprofundar, mas em suma é isso. Então é um movimento social, econômico, que modificou diversos paradigmas, né, ou modelos da Idade Média e datou do início do Renascimento.
na verdade, na história, não é precisa a questão da data, de quando começou o Renascimento, até onde foi. Geralmente é século XIV, XV, XVI, mas há distorções, há pessoas que falam em outros períodos. E o humanismo principalmente ali no século XX, né, que ele está mais ali, mais forte. Isso porque ele investiu na transformação, o humanismo investiu na transformação entre o teocentrismo, que é Deus no centro da nossa atenção, para o antropocentrismo, que foi o que a Silvia falou, o homem no centro de tudo. Seres humanos em foco. O movimento foi tão intenso que a ciência começou a ser desenvolvida para sustentar as hipóteses antropocentristas, assim como as artes e a literatura foram afetadas a fim de separar o contato com a religião. Então, tudo isso foi tão forte, o humanismo foi tão forte e ainda hoje é tão forte que ele veio para separar, né, o que é religião, a religião no centro, Deus no centro, e colocar o homem no centro, e tudo passou, tudo, ciência, literatura, qualquer tipo de arte, qualquer tipo de pensamento, de conhecimento, de produção intelectual, ela passou a ser produzida, mas com foco de fundamentar uma visão humanista. Então, nós vemos o que? Hoje nós temos, nós vamos ver uma teoria, por exemplo, do surgimento da humanidade. É uma teoria humanista. Por exemplo, a teoria do Big Bang. Veio do nada. É uma teoria humanista. Ela foi produzida para sustentar o quê? Um pensamento humanista, uma corrente humanista. E isso é importante nós dizermos para nós entendermos a evolução das coisas até aqui, o desenrolar. Não é evolução, é o desenrolar das coisas até aqui. Os tentáculos, assim, aos poucos, a visão religiosa começou a perder sua força e a concepção do ser humano como foco ficou fortalecida. Agora, vamos analisar uma coisa. Mesmo com uma visão distorcida naquela época, na Idade Média, eles ainda tinham um entendimento de que Deus era o centro de todas as coisas. Era uma visão religiosa distorcida? Sim. Estava fundamentada na verdade das Escrituras? Não. Mas o pensamento ainda estava ali misturado com muita religiosidade, controle, mas ainda tinha esse pensamento de que Deus era o centro. E houve uma mudança de paradigma, uma mudança para o homem no centro. Isso lembra o quê? Isso lembra o quê? Na Bíblia. Lembra o Éden. Lembra aquele início em que Deus se movimentava ali, se movia na história, ali no embrião da humanidade, junto com o primeiro casal, e Deus era o centro. Tudo emanava dele. O casamento ali daquele primeiro casal, tudo que eles conheciam, o conhecimento, o seu trabalho que eles foram chamados para fazer ali no jardim, né, cultivar e guardar, tudo emanava de quem? Do Criador, do Pai. Não era uma família. Quando Satanás tenta Eva em Gênesis 3, o que é que Satanás faz? Satanás diz assim, olha, se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão morrer, mas vocês serão como Deus. Isso significa o quê? Isso significa que se vocês não vão morrer, se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, e se vocês não vão morrer, vocês serão como deuses. Isso quer dizer que vocês serão independentes, que vocês serão o que agora? A sua fonte de conhecimento, a sua fonte de provisão,
a sua fonte de fazer qualquer coisa. Então nós percebemos aqui, com o renascimento, com o humanismo, que a estratégia de Satanás é a mesma, independente do momento da história. A estratégia é a mesma. Mudam os personagens, muda o tempo, mas a estratégia é a mesma. Ou seja, você pode fazer, você pode estar no centro, você pode ser o seu Deus. Na live passada, nós vimos que a doutrina de Jezabel, e nós ainda vamos falar, né, mais extensivamente sobre isso, sobre a carta à igreja de Tiatira, quando Jesus fala sobre isso, né? Tenho contra ti que toleras, tenho contra ti, porém, que toleras, né, uma mulher, a mulher que se diz profetiza. Nós ainda vamos falar, mas nós podemos perceber, né, a mesma estratégia, que é o homem no centro. Na live passada nós falamos que é o homem no centro, o homem que só pensa em si. Quando Acabe, ele chega para Nabote e diz, olha, a tua vinha, né, eu percebi a tua vinha está ao lado do meu palácio, me vende a tua vinha porque eu quero fazer dela uma horta. Eu quero fazer dela uma horta. Aí Nabote disse, longe de mim te vender a herança dos meus pais, né, aquilo que eu recebi por herança. Ou seja, uma vinha é uma vinha, uma horta é uma horta. E a diferença básica entre as duas é que uma é para uso pessoal. Uma horta é para uso pessoal. Hoje em dia nós temos um conceito de horta, nós podemos fazer uma horta para vender, né? Para uso comercial. Mas naquela época, principalmente no contexto que Acabe falou, eu vou tá junto ao meu palácio, eu quero fazer dela uma horta. Era para uso pessoal. Então veja que o homem está no centro, é apacentar a si mesmo, é usar para si, né? A doutrina de Jezabel, ela está sempre ligada com isso. É uma das suas características básicas. É o homem no centro, né? O antropocentrismo. E nós vamos perceber que a doutrina de Jezabel está mais presente na nossa vida do que nós podemos imaginar. Ela está presente na nossa vida nas ciências hoje, ela está presente nas nossas vidas, no nosso entretenimento, ela está presente nas nossas vidas, na nossa forma de pensar que foi construída, né, em décadas, em muito tempo foi construída e também está no meio da religião hoje. Está no meio da religião hoje. Então, os tentáculos... Vou só voltar um pouquinho e repetir. Assim, aos poucos, a visão religiosa começou a perder sua força e a concepção do ser humano como foco ficou fortalecida. E eu convido a você a procurar conhecer mais um pouco sobre renascimento, sobre humanismo. Você vai entender muita coisa. Os tentáculos humanistas desenvolveram-se e alcançaram todas as áreas do conhecimento humano, bem como foi o fomento para muitas ideologias. Muitas ideologias que a gente ouve falar o tempo todo hoje, né? A sua comida maior para que ela crescesse, para que ela se fortalecesse, foi o humanismo. Uma característica marcante do movimento é o cientificismo, que veio como uma resposta da oposição à religião da época, bem como a qualquer dogma religioso. Então, o cientificismo, né, o desenvolvimento de ciência, o desenvolvimento de conhecimento, porque o nome ciência não é nada mais, nada menos do que conhecimento. Então, fazer ciência foi uma resposta a um pensamento religioso considerado como retrógrado, ultrapassado, né, a uma visão de mundo que eles queriam matar, a uma visão de mundo que não fazia mais sentido. E eu não estou dizendo, gente, que o Renascimento, que o humanismo não trouxe nada de bom
para a humanidade. Não trouxe coisas boas. O cientificismo, de uma certa forma, trouxe muitos avanços para a humanidade. Houve muito desenvolvimento, houve muitas descobertas, né? Principalmente, aqui eu vou citar uma coisa, mas tiveram muitas coisas, mas no que diz respeito à ciência no farmacêutica, né? Nós tivemos muitos avanços mesmo, de tecnologias, tudo isso. Mas, se nós formos parar e pensar, tudo isso nos deixou mais independentes. E aqui eu deixo a reflexão para você. Você vai refletir se é bom, se é ruim, enfim. Mas é só uma reflexão, é só para a gente pensar, porque a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele foi nos dado com capacidade para quê? Para refletir, para pensar. Mas tudo que foi feito só trouxe o que mais? Independência. A pílula anticoncepcional, por exemplo, né? Eu lembro de um artigo que eu li há mais de 10 anos, que falava que a pílula anticoncepcional trouxe uma grande revolução na vida da mulher. E fazia comparação dessa pílula anticoncepcional com a máquina de lavar. Aí falava, né, que a máquina de lavar, ela trouxe mais independência para a mulher do que a própria pílula anticoncepcional, né? Fazia esse paralelo, né? Então, mas quais as consequências de uma pílula anticoncepcional? Poder ter vários parceiros? Poder agora fazer sexo sem se preocupar em ter filhos? Sem ter um compromisso? Ou seja, algo totalmente contrário às escrituras. Eu posso pensar agora, mas eu acredito em Deus e sou casada. Agora eu posso pensar na minha vida profissional e não preciso ter filhos. Eu posso controlar isso. Então, são várias coisas que nós temos que pensar, sem falar nas consequências para o nosso organismo. Né? As consequências que, se você der um Google, você vai perceber, né, que as consequências ruins, elas são desastrosas para a mulher. As consequências disso tudo. Isso foi só um exemplo, bem rasteiro, bem básico. Então, vamos lá. A ciência ou conhecimento se multiplicou e ganhou um status poderoso, conforme descrito no livro do profeta Daniel, referindo-se ao tempo do fim. Então, a Bíblia já falava sobre isso. Daniel 12, verso 4, diz assim: fecha estas palavras e sela este livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. A ciência se multiplicará, o conhecimento se multiplicará, a produção científica, né? Em outras palavras, ela vai ser muito grande, ela vai ser avassaladora. A Bíblia já mostrava isso. E outra reflexão, vamos voltar lá para o Éden. O fruto que foi oferecido para o homem, para a mulher, que ofereceu para o seu marido. Que fruto foi esse? O fruto do conhecimento do bem e do mal. Bom, se conhecimento é a mesma palavra de ciência, então poderia dizer que é o fruto da ciência do bem e do mal. Uma ciência que pode fazer o bem, mas pode também fazer o mal. Tecnologias que podem fazer o bem e pode fazer o mal. E aí nós lembramos de Prometeu acorrentado, né? na filosofia, né? Aquele que estava acorrentado, mas foi aquele que roubou o fogo, a ciência, a capacidade, a tecnologia e deu aos homens, né? Que é uma figura nada mais, nada menos do que Lúcifer. Exatamente, Lúcifer. É uma figura de Lúcifer. Prometeu acorrentado. É uma figura de Lúcifer. Aquele que roubou o fogo, né, dos deuses e deu aos homens, ou seja, deu o conhecimento, deu a ciência. Quem ofereceu o fruto do conhecimento, da ciência do bem e do mal?
Não foi Satanás lá no Éden? É a mesma figura. Então vamos lá. A ciência ou conhecimento, nessa época, né, na época do Renascimento, pela visão humanista, a ciência ou conhecimento foi de grande importância para a humanidade, sem dúvida. Mas, em contrapartida, virou um bezerro de ouro dos nossos tempos. Em contrapartida, virou um bezerro de ouro dos nossos tempos. A reforma protestante no século XVI é essencial para o abandono do controle católico romano sobre a igreja, possibilitou o afastamento do engano das indulgências. Então vamos falar um pouquinho aqui de reforma protestante. Nessa época, ela possibilitou esse afastamento do engano das indulgências, né? Que é a compra de salvação através de relíquias religiosas. Do culto às imagens, né? O afastamento do culto às imagens de esculturas, bem como a popularização das escrituras sagradas, porque houve, através da reforma protestante, as traduções bíblicas. Nós temos que lembrar que a Bíblia ela era escrita somente em latim. E só o clero tinha acesso e poderia ministrar as missas em latim. O povo não entendia. Então, nessa época aqui, século XVI, veio a reforma protestante, mesmo em meio a tudo isso, mesmo em meio que Renascimento, humanismo, acontecendo tudo isso, mas a Bíblia já fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nós vemos aqui acontecer. Se você for pesquisar, nós temos o expoente da Reforma Protestante, que é ali na Alemanha, com Martinho Lutero, mas nós temos os pré-reformadores também. Gente, é muito importante, né, que nós conheçamos a história da igreja. Nós entendamos as nossas raízes, que nós conheçamos. Tem vários pré-reformadores, né? Na Inglaterra, temos nomes como Tyndale, John Hus, homens que estavam lá na igreja católica, mas que conheceram as escrituras e disseram, não é bem assim. Lógico que a gente conhece mais Martinho Lutero, porque ficou muito famoso, porque devido a todos os eventos que ocorreram. Mas se você também não conhece, se você é um cristão e você nem imagina sobre o que eu estou falando, procure compreender a história da igreja. Vamos prosseguir. Do culto de imagens de esculturas, então afastou, a reforma protestante fez com que nós nos afastássemos disso, do culto à imagem de esculturas, bem como a popularização das escrituras sagradas, que traduzidas em outras línguas, disseminou-se até as camadas populares da sociedade. Ainda assim, com o passar dos anos, o humanismo e suas várias ideologias filhas, os outros ismos, né? Comunismo, feminismo, os progressismos da vida, né, e etc., tocaram a Igreja Católica com a teologia da libertação e deu as caras também no meio evangélico, né, no meio protestante, no meio evangélico. Nós temos aí a missão integral também, né, que é um tipo de progressismo dentro do meio evangélico. Eu não citei aqui, mas é um tipo. Deu as caras também no meio evangélico de forma sutil e sedutora com a teologia da prosperidade, dentre outros conceitos que se fortaleceram através de doutrinas de demônios, onde o homem ganhou o foco da teologia, deixando o corpo de Cristo doente, estéril e sem poder. Então vamos lá. Nós estamos aqui falando de humanismo por quê? Porque nós estamos falando de doutrina de Jezabel. A doutrina de Jezabel faz o homem se centrar o quê? Em si. E o humanismo
é uma arma poderosa, como o subtópico que nós começamos. O humanismo, um poderoso aliado, um aliado poderoso do inferno. Por quê? Porque esse pensamento, ele foi se disseminando aos poucos, em esferas de pensamento, em esferas de conhecimento. E mesmo após a reforma vindo para romper com muitas coisas no século XVI, o humanismo ainda conseguiu colocar os seus tentáculos na igreja, na teologia. Hoje nós percebemos teologias onde Deus não é mais o centro, mas o homem é o centro, que não tem nada a ver com a doutrina de Cristo. Não tem nada a ver. E aqui eu não nego, né, o fato de Deus nos amar, de Deus ter nos comprado com preço de sangue, de Deus ter nos enviado o que há de mais precioso que ele tinha, que é Jesus de Nazaré, de Deus nos chamar de a menina dos seus olhos, de Deus nos amar de forma que nós não consigamos entender. Mas nós temos que estar bem certos que o centro do evangelho é Jesus de Nazaré e não nós. O centro do evangelho é Jesus de Nazaré. E toda doutrina, ainda que seja teológica, baseadas em versos bíblicos, que coloque o homem no centro, ela está distante da doutrina de Cristo. Ela está distante da doutrina de Cristo. E isso fez o que com a igreja? Isso fez o que com a igreja? Ele deixou o corpo de Cristo doente. Eu sei que nós ainda vamos falar disso mais profundamente, mas Jesus fala à igreja de Tiatira, olha, um dos juízos de Jesus contra Jezabel é: te deixarei de cama. Ou seja, te deixarei doente. Nós começamos, há uns capítulos atrás, nós falamos em alma, em restauração da alma. E nós falamos que um dos maiores males, hoje considerados o maior mal da humanidade, é o quê? Depressão e ansiedade. E que não é por acaso que a nossa sociedade se encontra dessa forma. Não é por acaso o fato de nós sermos a geração mais ensimesmada, a geração que pensa mais em si, a geração que se coloca mais no centro. Quanto mais nós andamos para esse lugar de estar no centro, mais adoecidos nós ficamos. E relembrando, orgulho é eu estar no centro. Orgulho é tanto exaltação quanto vitimismo. Por quê? Porque os dois, a pessoa se coloca no centro. Então, no tocante à igreja, no tocante à teologia, deixou. É claro que quando eu digo deixou o corpo de Cristo, eu estou dizendo de uma forma figurada. É claro que a igreja, ela é imaculada, ela é intocável, ela é viva. Eu estou falando das pessoas que frequentam culto. Estou falando das pessoas que dizem que creem. Eu não tenho um gabarito para dizer que se são salvos ou não. Quem tem é Deus. Então nós vemos pessoas doentes, estéreis e sem poder. Doentes, estéreis e sem poder. Esterilidade é outra característica forte da doutrina de Jezabel. Esterilidade é outra característica essencial, vital para você entender a doutrina de Jezabel. Lembra quando Jezabel, nós acabamos de falar, quando Acabe diz a Nabote: dá-me a tua vinha. Dá-me a tua vinha. Para que eu faça uma horta. Então, a partir do momento que Acabe se apossou da vinha de Nabote e fez dela uma horta, aquela vinha se tornou o quê? Estéril. Estéril. Porque ela não cumpriu mais o propósito dela. Não cumpriu. Camila, isso acreditar nessa doutrina, estar envolvida com essa doutrina, pode me causar esterilidade física? Sem dúvida.
sem dúvida. Esterilidade emocional, espiritual, física, sem dúvida. Nós vamos parar por aqui, nós vamos continuar falando. O outro subtópico é discernindo a doutrina de Jezabel. Nós vamos falar ainda em humanismo, tá? Esse outro subtópico eu vou dar uma resumida nele, porque ele é bem extenso, para nossa próxima live, para que a gente entenda, até chegar nas questões do Apocalipse, ali, das questões da carta à igreja de Tiatira. Amém? Se ficou alguma coisa mal entendida, que eu falei ou algum erro, porque às vezes a gente fala aqui, fala alguma coisa errada, alguma data errada, enfim, me manda uma mensagem. Se ficou mal entendido, fala, depois eu explico na próxima live, ok? Vamos orar? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te dou graça, Senhor, nessa manhã. Obrigada, Jesus. Obrigada. Porque o Senhor é fiel, Senhor, em todo tempo. Em todo tempo, Senhor, o Senhor não deixa de ser fiel, porque o Senhor não pode mudar a tua natureza. O Senhor é santo, 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 santo e poderoso, e nós exaltamos o teu nome, nós declaramos que tu és Senhor sobre as nossas vidas, Senhor sobre a face da terra. Jesus, nós precisamos tanto de ti, Espírito Santo. Guarda-nos, Senhor, como a menina dos teus olhos, guarda-nos, como diz a tua palavra. Nós sabemos que os nossos nomes estão escritos nas palmas das tuas mãos, que tu és a nossa torre forte, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o alívio para as nossas almas, o bálsamo para as nossas feridas. Ó Senhor, nós precisamos tanto do Senhor. Obrigada, meu Deus. Senhor, vem abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento, Senhor Deus. Pai, vem fazer com que todo esquema de controle, todo esquema, Senhor Deus, de egocentrismo, todo esquema, Senhor Deus, de nos colocarmos no centro, Senhor. Todo esquema, Senhor Deus, de orgulho, toda estrutura de orgulho, caia por terra nas nossas vidas, meu Deus, vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, meu Pai. Ó Senhor, vem com a tua unção poderosa que despedaça o jugo, com teu Espírito, Senhor Deus, que frutifique em nós e não nos deixe estéreis, Pai, mas frutifica o fruto do teu Espírito em nós. Frutifica, Senhor Deus, amor, frutifica paciência, bondade, benignidade, longanimidade, paz, domínio próprio, fidelidade, amabilidade. Ó Senhor, nós precisamos, Senhor Deus, sara a nossa terra, Senhor, e faz de nós uma terra fértil, Senhor. Que toda doutrina jezabélica caia por terra, Senhor Deus, nos púlpitos, nas teologias, Senhor Deus. Ó Senhor, que a doutrina de Cristo, Senhor Deus, volte, que a doutrina de Cristo seja pregada, que a doutrina de Cristo volte para os púlpitos, Senhor, que a doutrina de Cristo seja falada pelas casas, Senhor Deus, nas salas, nos quartos, nas escolas. Ó Deus, em nome de Jesus, nas reuniões. Ó Senhor, em nome de Jesus. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Nos tira da escuridão, Senhor. Nós queremos andar pela tua palavra, pela tua sabedoria, Senhor. Ó Senhor, não nos deixa, Pai, nos apoiar no nosso próprio conhecimento, na nossa própria sabedoria, meu Deus. Nos livra, Senhor, de andarmos em dependência de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia. 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 Queridos, aleluia. Oi, Joelma. Paz, querida, glória a Jesus. Mãe, Fafá, Marilda, Silvia. Vamos encerrar a live.
Depois essa live vai para o YouTube. Jesus abençoe vocês até a próxima semana. Próxima terça, se assim o Pai permitir. E possivelmente eu vou fazer a live à noite, nesse mês que eu tô de férias. Amém? Fiquem com Deus.